Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre cultura. Como andam as políticas para o setor na capital gaúcha? Qual a situação dos investimentos em tempos de crise financeira? E ainda a polêmica dos últimos dias em relação à possibilidade de publicação de um decreto que trata sobre manifestações nos espaços públicos. Para discutir essas questões, os nossos convidados de hoje são os seguintes: o coordenador da Associação de Músicos da Cidade Baixa e representante do Movimento Arteiros de Rua, Ricardo Bordim, o vereador Reginaldo Pujol, membro da Comissão de Educação e Cultura, e também a vereadora Sofia Cavedon, também membro da Comissão de Educação e Cultura. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Vamos começar com esse tema, um tema importante já, tendo em vista nossos convidados, que esse foi a terceira prioridade elencada no orçamento participativo para 2016, ficando atrás apenas de habitação e assistência social. Então, acho que é um tema que está em voga, um tema que a gente precisa debater, e esse é o espaço aqui da Câmara de Vereadores, aqui na TV Câmara, para a gente poder ampliar um pouco mais sobre estas questões. Deixa eu começar com um fato do final de semana, não sei se os senhores todos acompanharam, que foi a Noite dos Museus, que a gente teve aí um fato importante, né? Muita gente indo aos museus da capital gaúcha, né? Movimentando a cultura, né? Então, eu queria uma manifestação inicial de vocês por esse fato que ocorreu agora no final de semana, né? Começando aí com o Ricardo. Seja bem-vindo aqui ao Porto Alegre em Debate. Obrigado. Obrigado pela presença, dos vereadores também. Eu acho que dos museus, eu acho que é uma iniciativa muito válida, né? Porque traz o público para dentro de um espaço que não é um espaço comercial, não é um espaço, né, que o mercado promove, né? E traz a população o acesso a atividades que são, né, de cunho cultural, de algo que se manifesta espontaneamente pela sociedade, né, e que nem sempre o mercado dá conta, né. E, bem, a população e os artistas, eles dependem desse tipo de incentivo, né, principalmente os artistas locais, né, porque nem sempre eles dão conta das suas atividades só pela venda de produtos, né? Eles precisam dessas atividades, né, gratuitas. Eu acho que essa noite dos museus saiu muito bem, né? Um público incrível, acho que superou qualquer tipo de expectativa. E a apresentação de músicos, né, que tocam aí na cidade, né, estimulando, né, e valorizando esses músicos que tocam na rua, que tocam em espaços públicos, participam de uma série de atividades, né? Eu acho que é extremamente válido e eu acho que vai numa onda que está acontecendo em Porto Alegre, que são essas apresentações públicas, né, e fortalecimento de músicas tradicionais brasileiras, né, de música instrumental, né, e inclusive algumas bandas de bluegrass, de jazz, né, de gêneros que a gente não está tão habituado a assistir, que não tocam nas rádios, né, mas que são músicos de uma qualidade excepcional, né, que vivem especificamente daquilo, né. Acho que é uma valorização muito importante para a cidade. Eu acho que vai nesse sentido né, do acesso da população gratuitamente a esse tipo de cultura, entre aspas, né. Mas tudo é cultura, né. Mas é importante quando se valoriza, né, esse pessoal que está tanto tempo aí tocando e sobrevivendo de música, né. Perfeito. Vereador Reginaldo Pujol, também seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Porto Alegre em Debate. Uma iniciativa aí, né, concentrando um público, né, abrindo essa possibilidade. Muitas vezes, durante a semana, a gente não tem sai do trabalho, alguns prédios já estão fechados, né, a maioria deles, e agora abrindo, assim, no final de semana, eu acho que estimula, né, com que as pessoas saiam às ruas e visitem, né, os museus, não só os museus, mas contemplem outros tipos de atividades artísticas, né. No caso concreto, quero cumprimentar os ouvintes, fazer mais nada, mas no caso concreto nós estamos falando muito em cima dos museus, que no último fim de semana teve um dia esplendoroso. Eu mesmo no sábado à noite, eu não estava divertido para essa circunstância, desse estímulo que estava se oferecendo a visita aos museus. Eu me desloquei para a Zona Sul para ir a uma programação além
do Iberê Camargo, e fiquei surpreso quando vi o Iberê todo iluminado, dezenas de carros em torno, lotação completa do estacionamento deles, que comporta um bom número de carros, os dois lados da via lotados de veículos. É um espetáculo muito bom. É que no Rio Grande do Sul, agora começa o nosso inverno, já começou a ter os primeiros sintomas. A gente bota roupa de lã, roupa mais quente, e especialmente as pessoas com mais idade como eu já são mais meticulosas de sair à noite, porque não é muito agradável andar pela noite. Mas os museus funcionaram todo o fim de semana, tiveram excelente atração de público e evidentemente que está mais do que provado que não existe reação negativa da população contra a cultura clássica. Ela não compartilha com tanta intensidade como participa de outras manifestações populares, como o tradicionalismo, o carnaval, etc. Tal. Mas o que foi enfatizado aqui pelo Ricardo a respeito dos artistas de rua, eu, por exemplo, que sou freguês de caderno do Brinque da Redenção, eu não poderia aceitar o Brinque sem aquelas manifestações de música que lá existe. Sou adepto forte daquele fato. E uma música que às vezes é uma musiquinha com flauta do índio, outra vez é o Jorge com o seu bom espetáculo, lançando as suas produções individuais. Então esse aspecto todo, acho que formam um bom contingente para favorecer a cultura em geral no município de Porto Alegre. Perfeito. Olhado ela por mais diversos ângulos, desde a tradição popular, do carnaval e até mesmo em setembro agora, grandes festas do tradicionalismo clássico gaúcho, até o Brinque da Redenção e os museus, que também passaram a ser a palavra da moda nos dias atuais. Perfeito. Vereadora Sofia também, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Porto Alegre em Debate. Acho que, como falei para o vereador Pujol, né, uma iniciativa como essa gera estímulo, né, para que as pessoas visitem, né, para que as pessoas participem, saiam às ruas. Né? Com certeza. Cumprimento o vereador Pujol, te cumprimento, Cláudio. Cumprimento a nossa representante dos músicos. O que eu achei que é interessante, acho que posso acrescentar 2 elementos. O fato de enfrentar o tema do medo de estar na cidade, de circular na cidade, porque nós estamos brigando em todas as regiões por segurança, por ostensividade, pela presença da Brigada Militar, mas um elemento fundamental para a segurança é a tomada dos espaços públicos, né? Pela cultura, pelas pessoas, o circular, as lojas de rua, os bares, enfim, nós temos certeza que a cidade, ela deserta, ela é mais insegura. Né? E surpreende a receptividade, porque das pessoas mesmo acuadas de estarem se mobilizando para a cultura. E o movimento que faz o Largo Vivo, que faz as reações todas que nós temos, movimentos nós temos, aqui Cidade Baixa Vive, são movimentos exatamente para a ocupação e a garantia que os espaços públicos sejam destinados ao encontro, à fruição, à vivência cultural. Acho que essa se soma e por isso é tão celebrado pela cidade, que já está, vamos dizer, ela reivindica, né, há muito tempo mais espaço para a cultura. Eu acho que o outro movimento é essa coisa de tirar a ideia de que o museu é uma coisa parada, velha, de coisas velhas, né? Então esse diálogo entre as linguagens da arte, a música dentro do museu, faz com que as pessoas entrem, às vezes, pela primeira vez dentro do museu, né? Vai porque tem uma programação diferenciada, no horário acessível. E então eu acho que são muito positivos. Mas também o pano de fundo desse final de semana era o debate do fim do Ministério da Cultura. Então a gente vem numa semana de grandes movimentações no país, com os nossos maiores artistas, com encontros de multidões cantando, e aí há uma vitória da mobilização da área da cultura, uma luta para que se reinstaure a democracia no Brasil, e que um dos símbolos é a cultura, né? A cultura que vem se mobilizando. Então, houve uma vitória importante da cultura, e nessas noites no museu, tem vídeos dos vários museus onde as pessoas se manifestaram, né?
se manifestaram contra o que nós chamamos de golpe e pela restauração da democracia e pela defesa da cultura. Então, acho que combina muito um país que está construindo o seu processo de democratização, de humanização, defender a cultura, né? Porque cultura para nós é humanização, a capacidade de pensar sobre, de fazer o espanto da injustiça, da miséria, da pobreza, da violência. Então, para nós, é a essência da constituição do humano. Acho que foi um fim de semana valoroso nesse sentido. Quer voltar também nesse tema, vereadora, e convidados também nesse tema da questão do Ministério da Cultura. Queremos voltar e debater isso também aqui no nosso programa, mas antes de passar a bola de novo para o Ricardo aqui, voltar agora para a nossa aldeia aqui também, né, falando um pouco sobre, Ricardo, tu como artista, como ativista cultural, como lá na ponta, né, como artista, como é que tu vês, quais os principais gargalos nessa questão da cultura aqui em Porto Alegre, até em termos de investimentos, de política pública, o que poderia avançar, o que se tem hoje na tua opinião e o que poderia avançar ainda? Olha, um ponto que eu acho que é bastante importante, assim, que é pouco tocado, né, pouco tocado por vereadores e pela própria prefeitura, que poderia se utilizar da Secretaria de Cultura, questão da remuneração dos músicos, né, em bares e restaurantes, né, a ausência de uma regulamentação, né, ser uma atividade tão precária, né, uma atividade que está sempre lotando os bares, sempre gerando, imagino que é um lucro considerável para os empresários, mas também junto a isso uma situação de trabalho muito precária dos músicos, né? A ausência completa de segurança em relação ao quanto vai ser, o quanto o músico vai receber naquela noite, se vai receber, quando vai receber, né? Quando, né, algo que é bastante corriqueiro, quando se anulam datas, né, e a gente não tem nenhum tipo de respaldo, não existe nenhum tipo de contrato, né? Às vezes os músicos se apresentam há 5, 6 anos no mesmo bar semanalmente, né? Tá lá todo um dia específico, uma data específica da semana, mesmo assim não tem nenhum tipo de contribuição, né, trabalhista. Como se dá essa relação via músico com o bar, não tem um respaldo de lei, enfim, um respaldo de resolução, enfim. Pois é algo que... É isso que falta. Sim, a situação que se apresenta é de ausência completa de qualquer tipo vínculo trabalhista, né? Não existe isso. Já houve antigamente, né, carteira assinada, músicos tocavam em baile, né, e mantinham uma certa atividade. Hoje existe uma situação bastante precária. Isso é de uma alçada que não é da nossa associação, né? Que diz mais respeito, diria respeito à ordem dos músicos, né, e ao sindicato, né, e é um tema que é muito pouco tratado, que nunca é colocado em pauta em lugar nenhum, nem essas entidades colocam isso em pauta. Então, acho que uma das demandas, né, além de, claro, a gente querer uma verba maior para a cultura, que já é uma verba irrisória, né, mas um orçamento maior, né? Existe uma dificuldade muito grande dos legisladores, na maioria dos legisladores e membros das secretarias e membros do executivo, e também da população, de entender que o objetivo da cultura não é gerar lucro. Né? Então não é um investimento no sentido de dar algum retorno financeiro, não. O objetivo de um orçamento da cultura é valorizar a cultura local, que é algo permanente, né? Não é algo imutável, né? Mas é algo que dá uma cara, dá um charme para a cidade, né? E existe uma dificuldade das pessoas entenderem, não, mas para que um Ministério da Cultura, né? Para que aumentar as verbas da cultura se isso não gera emprego? Na verdade, gera emprego, né? Só não gera aquele dividendo, né? Como nenhum banco vai se interessar muito em investir naquilo dali, ou alguma empresa, a não ser como uma atividade de marketing, né? Então, eu acho esses dois pontos, né? Um maior investimento, uma maior verba, né? Uma mudança de entendimento em relação ao porquê de uma Secretaria da Cultura, né? Que não é uma finalidade comercial, e essa questão da atividade do músico na cidade, né? Essa ausência de uma consciência, de uma preocupação,
né, da população e dos legisladores e das entidades representativas e entender a necessidade de uma regulamentação dessa profissão, porque é uma profissão absolutamente precária, né? A gente não tem absolutamente nenhum tipo de garantia trabalhista. Né? Perfeito. Fazer um esclarecimento também que nós convidamos também a Secretaria Municipal de Cultura para participar do debate. A Secretaria acabou não enviando um representante, mas a gente mantém o debate aqui e eu acho que estamos bem representados aqui também pelo vereador Reginaldo Pujol, membro da comissão, assim como a vereadora Sofia, a quem eu passo a palavra agora, trazendo essa questão, né, colocada aqui pelo Ricardo. A gente vê como é complexo, né, que envolve não só a questão do município, né, mas também alguma questão de legislação nesse processo. Como incentivar essa valorização da cultura, vereador, a partir aqui também do legislativo, né? Olha, eu acho que tanto o Ricardo como a Sofia estimulam uma discussão mais forte a respeito do tema que nos convoca a TV Câmara. Cultura. Eu até me lembro, Sofia, quando eu fui fazer vestibular para ingressar na Pontifícia Universidade Católica, eu optei por fazer o vestibular na Católica e não na Federal, porque na Federal tinha prova de latim, eu não sabia nada de latim, na Católica era de história. História a gente sempre sabe alguma coisa, né? E eu me lembro que o primeiro tema que tinha no programa sobre o qual nós seríamos examinados era um tema: cultura e civilização. E desde aquela época eu procuro distinguir uma da outra e vou no Google, vou nas enciclopédias, e é difícil tu encontrar uma diferenciação esses dois termos, até porque cultura, bem disse o Ricardo, é muito amplo. E tem uma incógnita que acompanha os artistas desde os primórdios da humanidade. É que, aparentemente, a cultura não gera riqueza imediata, pelo menos, como é que eu diria, avaliável. Ela pode gerar uma riqueza muito forte, eu acho que gera, mas não é avaliável, não é perceptível. Então, a colocação do tema é tão ampla que ele traz aqui uma situação muito especial, que é a situação dos artistas que se apresentam nos bares, nos restaurantes, e que normalmente são remunerados pelo cachê ou parte do cachê. Pior é que muitas vezes é parte do cachê, não é todo o cachê. Tá? Então, não tem roleta, nem menos controle. É um tema que reforça, digamos assim, a competência tanto da Sofia como minha em termos municipais. Ele mesmo falou, isso tem que acertar com o sindicato, com os músicos, é um tema antigo. E que, em alguns casos, quando o dono do restaurante gosta da cultura, gosta da música, etc., eu me lembro, tempos atrás, a Sofia é muito jovem, não vai se lembrar disso, mas teve um cidadão em Porto Alegre, falecido já há um bom tempo, que se chamava Flávio Pinto Soares. Ele era um músico frustrado, ele gostaria de viver fazendo música, simplesmente, e tinha que ganhar a vida fazendo outras coisas. Como se deu muito bem na vida, ele fez um bar. O bar era dele, tinha o cantinho da Pulga lá, etc. Ali se fazia música dia e noite. E as pessoas que trabalhavam lá, o regional que fazia música, os cantores que se apresentavam, sentem muita saudade do Flávio Pinto Soares, porque lá, mais do que o cachê, eles ganhavam mais alguma coisa. Tá? Era feito para fazer uma animação. E o que é importante, veja bem, a luta na vida de fazer com que as coisas tenham sustentabilidade, o Flávio não tinha prejuízo com tudo isso que ele fazia. Porque iam muitas outras pessoas lá, entre as quais eu, porque o ambiente era agradável. Então, formar um ambiente agradável que se atrai as pessoas para o consumo, para a famosa consumação, tá? Que é o cachê que o utilizante vai para os artistas que se apresentam, é uma tarefa a ser desenvolvida. Até porque a cultura não vive
não tem que dar lucro, como ele diz, mas também não pode dar prejuízo, porque senão não se sustenta. Evidente. Aí é a velha busca da sustentabilidade. Perfeito. Vereador Sofia, eu acho que esse é um tema, e tanto o Ricardo como o vereador colocam aqui esse tema, na questão do gerar lucro, né? Então parece que daqui a pouco o não gerar lucro acaba trazendo um prejuízo, né? Enfim, né? Em última instância, né? Sem ter como o Ricardo coloca, sem ter um respaldo governamental, daqui a pouco são recursos que são os primeiros a ser cortados. Essa é a pergunta que eu fiz para o vereador Pujol, eu trago para a senhora, assim, também, de como trazer também a questão dos músicos aqui para dentro, até para a Comissão de Educação e Cultura, né? Olha, tem um elemento que o Ricardo traz que eu acho que ele tem uma origem, a ideia ruim de que o artista, o trabalhador da arte não é trabalhador, né? Quem vive da arte não vive da arte, faz por diletantismo, faz por hobby, como se costuma ver a cultura, né? E isso é um equívoco, porque este trabalho, que não é um trabalho material, é imaterial, vamos dizer assim, às vezes ele não tem, apesar que ele tem uma concretude hoje lá no CD, no DVD, no quadro, ele não está no reino da necessidade, vamos dizer, no nível da necessidade para a sobrevivência, né? E decorrência disso, o trabalhador vive da cultura, ele vive de coisas que não são essenciais, fundamentais. E, então, por isso eu insistia lá no início, a gente está muito longe ainda de compreender o papel fundamental civilizatório, mas mais que civilizatório, né? Constitutivo da nossa condição humana que a cultura faz. E se nós não tivermos um financiamento em larga escala, uma condição de proporcionar às nossas crianças que descubram seus talentos, que desenvolvam, e que a gente possa ter experimentação, pesquisa, realização, nós não teremos as grandes obras que marcaram a humanidade, que faziam a humanidade, na verdade, se orgulhar do seu processo histórico, né? Em todas as artes, né? Então, por isso a gente enxerga que é super desprestigiado no orçamento a cultura, que em Porto Alegre está menos de 1%, nós já chegamos a 2,5%, não sei se o Ricardo sabe, né? Faz muita falta o orçamento público, porque eu acho que um dos gargalos que tu perguntavas é os espaços públicos. Nós estamos com vários espaços fechados, nós estamos com teatros fechados, super precários, fechando ou porque não tem segurança, fechando porque entra água dentro. Poxa, e nós temos uma efervescência cultural nessa cidade. Esse fim de semana do museu, nós tínhamos o Festipoa Literário. Eu pude assistir um dos momentos, porque a gente também está em mobilizações, está com 1000 coisas. E tinha aqui em Porto Alegre, e essas pessoas não se deram conta, os melhores poetas do Brasil, contemporâneos, poetas e poetisas. Lá de Porto Velho, lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, estavam juntos, e eu dei muita sorte de poder assistir um espetáculo onde vários se apresentaram, e fiquei embasbacada da produção de poesia. E eles estavam na casa de teatro, que é um espaço privado, porque os espaços públicos, poucos, estão super disputados, né? E no espaço privado, eu acho que o Ricardo está super bem, assim, também eu tenho uma outra dimensão, e ali é que a gente vê o quanto que o músico não é valorizado. Eu tenho pavor de entrar num bar e a gente não tem mínimo respeito a hora que o músico está tocando, né? E às vezes é um próprio sarau, e é uma fala ao mesmo tempo, as pessoas comem e tal. Então acho que isso banalizou um pouco. A gente tem que criar um ritual, Ricardo. A gente tem que criar o próprio dono do bar. Olha, o Pujol trouxe um exemplo de um dono de bar que tinha consciência do que era colocar um músico, né? Porque gostava dentro do bar. E que gostava, e com certeza sabia o que é um músico estar apresentando a sua peça e não ter respeito, não ter o retorno financeiro. Como ele vai viver no outro dia? Como ele vai continuar pesquisando? Então, passa por orçamento público, sim. Essa é uma disputa para nós importante. E, de fato, o avanço na regulamentação, não para cercear, né, a manifestação, mas para remunerar, para garantir o trabalhor viva. Eu queria só fazer uma ponte. Tanto que é sério isso, que nós temos a Casa do Artista Rio-Grandense para artistas, porque esse é um fenômeno, artistas idosos. Os artistas não conseguem ter previdência, né? Eles acabam vivendo a sua arte para acumular na arte. É muito difícil, tem que ser essas raras pessoas para poder ter uma previdência. Então é difícil. Aí chega na idade mais
longeva, não tem mais condição de estar se desempenhando a sua arte e não tem como sobreviver, não tem previdência. E é um trabalhador que rala tanto quanto os outros. Exato. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo. Nós estamos tratando no programa de hoje, no Porto Alegre em Debate, sobre cultura. É um tema amplo, mas aos poucos a gente vai pincelando algumas questões que a gente pode tratar aqui no programa. Um breve intervalo, a gente volta em seguidinha. Fica aí. Desperte seu espírito científico no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. Um mundo de descobertas e curiosidades está na exposição permanente. São 800 experimentos interativos divididos em 3 andares e 2 mezaninos. O Museu da PUC também oferece shows, exibições de filmes em 3 dimensões e uma apresentação do planetário. O Museu de Ciências e Tecnologia da PUC fica na Avenida Ipiranga, número 6.681. Visitas de grupos podem ser agendadas pelo telefone 3320 3597. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje estamos tratando sobre cultura aqui com os nossos convidados. Quero começar esse bloco tratando também sobre uma polêmica que eu coloquei lá na abertura do programa, que foi a possibilidade de um decreto, né? Já se tem conhecimento de uma minuta que circulou aí nas redes sociais também. Foi colocada uma minuta para estabelecimento de um decreto que trata sobre manifestações em espaços públicos. A Prefeitura já colocou que essa é uma ideia de tentar desburocratizar o acesso, né, os pedidos, né, para que ocorram essas manifestações, para que tenha uma única via de entrada, né, esses pedidos. Mas isso gerou polêmica nos últimos dias aqui na capital gaúcha. Eu quero começar tratando desse tema aqui com o Ricardo, que como artista, como representante e ativista cultural, pode falar um pouco melhor também sobre essa situação, Ricardo. Então, a gente teve acesso a essa minuta, né, de decreto. Semana passada a gente divulgou na rede, né, repassamos para algumas pessoas e algumas entidades que fizeram parte da construção da lei dos artistas de rua, né. Lendo assim o decreto, a gente ficou bastante espantado pela amplitude dele, né. E algo que, na verdade, não nos atinge só como artista, nos atinge como cidadão, né? Porque ele, né, como ele diz na apresentação do decreto, ele estabelece procedimentos para autorização de eventos em logradouros públicos, né? Num primeiro momento, na primeira minuta que a gente teve acesso, ele dizia respeito a absolutamente qualquer tipo de evento e manifestação em via pública, né? Inclusive com algumas definições de evento como aglomeração de até 30 pessoas, né? Sem especificar exatamente o que elas estão fazendo ali, né? Nos parece meio que a regulamentação da aglomeração de pessoas. Então essa... Reunir um amigo para tomar chimarrão. Sei lá, assistir o Inter ser campeão. Acontece toda hora, entendeu? Daí a gente não vai poder, né? Até, parece. Ou o Grêmio, né? Para não dar briga. O Grêmio faz um tempo. Foi pro jogo. Então nos preocupa um pouco essa amplitude dele, né? Depois, num segundo momento, foi enviado agora na sexta um decreto que excluiria os artistas de rua, mas ele acaba sendo um pouco impreciso porque em outros parágrafos ele acaba enquadrando indiretamente, né? Ele tem uma definição de que o evento são atividades recreativas, culturais, religiosas, esportivas, institucional. O objetivo é a utilização do logradouro público e coloca a realização desse evento sob a necessidade de uma autorização do poder público. De antecedência, né? Isso, daí tem, dependendo do tamanho do evento, até 30 pessoas é um evento, né, de 30 a 100 é outro, e assim vai até acima de 2 mil pessoas. Para cada uma dessas faixas, existe a necessidade de autorização, a necessidade de uma comunicação prévia com uma data específica, proporcional ao tamanho da população, e
uma coisa que a gente achou engraçada, a cobrança de uma taxa para a utilização do espaço público, né, dependendo do número, né, de pessoas que se aglomera. Bem, a gente leu, né, tivemos uma reunião até na Câmara, aqui sexta, a gente leu item por item, a gente, colocou absolutamente contrário, porque ele é extremamente amplo e para nós é um pouco inconstitucional, porque ele, né, a gente não pode se cobrar ou, né, impor a autorização para a realização de evento de qualquer natureza, desde que não seja comercial. Ok. Né? Ok, então, vereador, obrigado, Ricardo. Vereador, acho que é um tema que está em aberto ainda, né? Pelo que se coloca, eu acho que é um tema em discussão, né? Ainda em discussão, mas também quero a opinião do senhor, né? Sobre essa questão. Eu tenho opinião muito clara sobre isso. Quando me falam em decreto, eu já fico um pouco trêmulo. Esse assunto está sendo revigorado depois de 1 ano e meio que ficou seguro aí, não se discutia mais. Eu lembro, eu era presidente da comissão, a Sofia já participava da comissão, sempre participou, da Comissão de Cultura, Esporte e Educação da Casa, e esse assunto veio até aqui. Nós tivemos uma reunião, não sei se tu participasse, Ricardo, daquela reunião, participou. Então foi uma reunião bem desenvolvida, se prolongou por cerca de 3 horas, e chegou a algumas conclusões, que a lei que rege a matéria tinha algumas imperfeições que mereciam ser corrigidas. Ficou acertado que haveria uma composição de uma comissão mista entre integrantes da casa, enfim, participantes do setor, que acabaram sendo partícipe de uma reunião extra-Câmara de Vereadores, realizada lá no Teatro Renascença. A questão dos artistas de rua, né? Dos artistas de rua. Dos artistas de rua. Que foi patrocinada pelo o secretário substituto, o Vinícius, tá? Que na ocasião me informou o seguinte: olha, chegamos a uma conclusão, eles não vão levar adiante esse decreto e nem nós vamos mexer na lei. E o pessoal fica satisfeito assim. Por enquanto, eu fico satisfeito. E ficou satisfeito até agora, quando surgiu esse novo decreto, o esboço desse novo decreto. Eu acredito o seguinte, que a lei, eu continuo com a opinião que me deva ser ajustada em várias circunstâncias. E se tiver uma lei que regre bem a matéria, não há necessidade de decreto nenhum. Aliás, o decreto tem que ser uma exceção e não uma regra. Infelizmente, não é o Fortunato nem o Melo que inventaram os decretos. O decreto vem, é mania brasileira. O presidencialismo mais forte do mundo, eu acho que é no Brasil. Então, os presidentes, os governadores, os prefeitos, acham que podem fazer tudo sob decreto. E a Sofia me olha com um certo sorrisinho, mas ela sabe que eu sou autor de um decreto legislativo que acabou com um decreto do prefeito, tá? Sendo vice-líder do governo. Diz claramente, o governo tinha extrapolado fazendo um decreto, porque o decreto pode ser feito no limite do que a lei autoriza. Nunca acima da lei ou fora da lei. Tá? E eu acho que esse caso, eu já disse para o Melo, mandou uma exposição muito boa para todos nós. Eu disse, Melo, esse é um assunto que não dá para ser discutido assim, somente dentro do teu gabinete ou dentro do gabinete da prefeitura. Porque decreto, especialmente feito por burocrata, é coisa mal feita. Tá? Essa é a minha opinião. Lei tem que ser feita porque tem delegação popular para se fazer. E quem tem, os tecnocratas não vão gostar de ouvir isso, mas quem tem essa delegação somos nós, os vereadores. Se a lei, num determinado momento de emoção, não foi a melhor que podia ser feita, vamos corrigir a lei. Eu estou disposto a colaborar para isso. Na ocasião, contestei vários aspectos da lei, etc. Fui muito vaiado nesse sentido, não me arrependo disso. Acho que a vai, de determinada maneira, é uma forma de elogio. Está elogiando que é uma pessoa que tem uma posição contrária a gente. E isso num processo democrático é total. É necessário, absolutamente necessário. Então, sobre esse decreto, acho que nós vamos ter, a comissão tem que falar com o Tarcísio ainda, nós temos que voltar a nos reunir e vamos trancar mais esse decreto.
Porque não é decreto que nós estamos precisando. Perfeito, Tá? perfeito. Precisamos de um consenso em torno disso. E aí, eu não li esse decreto, nem é decreto, esse esboço É uma de minuta, decreto. né? Você está me dizendo que o decreto está para criar mais uma taxa? Pelo amor de Deus. Vereadora Sofia, acho que o vereador Pujol lembra muito bem, né, desse debate que nós tivemos no ano passado em torno da questão dos artistas de rua, né? A senhora também participou, assim, como vereadora. Assim, para surpresa geral do pessoal da rua, eu que sou reacionário, eles disseram que eu presidi muito bem o trabalho. E eu digo que eu sou da direita esclarecida. Né? Vereador, então, é um tema que ele se impõe de novo daqui a pouco em função dessa possibilidade de decreto, né? Eu acho que o vereador coloca que é necessário discussão, eu acho que não há dúvida nisso. Né? Olha só, eu vou recuperar um pouco antes do episódio do ano passado, quando nós elaboramos a lei. Por isso, acho que quando o Pujol diz, olha, nós fazemos com delegação, nós fazemos e muitas vezes delegamos chamando o povo novamente, né? E elaboramos juntos. Então, eu coordenei o grupo de trabalho de artistas, a presença do governo, artistas, o governo e os vereadores, as duas comissões, SEDECOM e SESI, para elaborar a lei. E depois fizemos um debate muito forte em plenário, o Pujol lembra bem. Teve até um tema da censura, e teve emenda aprovada, foi derrubada depois, enfim. Não chegou a ser aprovada, mas por diferença pequena sobre censurar determinados tipos de eventos. Então, uma lei muito trabalhada entre artistas, próprio governo e a Câmara Municipal. Por isso que o ano passado, com esse bom debate, nós enterramos a ideia de decretar e regulamentar, até porque vinha polêmica sobre som. Som já tem, em via pública, já tem outra regulamentação. Isso então, era o Watts, o Kilowatts. Exato. Isso. Então, o que eu vejo de problemático ali? Me parece que isso surge não em função do artista, em função das mobilizações de rua que estão acontecendo. E aí, bom, é inconstitucional. Eu acho que é inconstitucional criar taxa para usar a rua, a não ser que o município vá alugar espaços públicos para a iniciativa privada vender, lucrar, que eu acho que nem é adequado, né? Mas, assim, para manifestações sociais, para ocupação de largo, nós temos muitas manifestações em Porto Alegre. Seja o Cais para Todos, o Cais do Porto Diferenciado, nós estamos com muitas resistências em relação ao espaço público, às decisões sobre a cidade. E colocar todas as atividades que vão ocorrer na rua num saco só, num regulamento só, é um equívoco. Porque uma coisa é comida de rua, nós já regulamentamos, né? Que aí isso necessitava, porque, enfim, é uma venda, é um comércio, e tem que ter autorização, enfim, aí é uma atividade econômica, vereador Pujol. Mas isso já está regulamentado, nós já fizemos uma regulamentação específica por legislação. Então, eu acho que é completamente desnecessário, tem uma intenção, talvez, de frear as manifestações de rua. Acho que o governo faz melhor se ele dialogar com a população. Então, a população não está convencida do projeto Cais do Porto. Tem audiência pública, há uma manifestação, o governo não muda nada. Enquanto o governo privatiza a orla, acaba fechando, colocando tapumes, as pessoas não sabem direito o que vai acontecer lá. Bom, tem manifestação. Agora, tentar cercear as manifestações. O papel do governo numa democracia é dialogar com as manifestações e incorporar as demandas, dialogar e resolver. Então, nós somos absolutamente contrários. Temas que são temas econômicos, comerciais, da rua, todos têm regulamentação. Seja o churrasquinho, seja a banca, o vereador Pujol, chaveiros, já se envolveu, né, o vereador Pujol nisso. Então, imobiliário urbano, enfim, isso tem regulamentação específica para os movimentos sociais e até artista de rua tem movimentação. Eu queria só encerrar dizendo que nós fizemos uma emenda, porque o encaminhamento feito daquele processo do ano passado foi que talvez fosse necessário uma pequena cartilha para explicar à população o que é aquele artista que está ali, quais são as regras, e para os próprios artistas de rua, para eles terem aquela sensibilidade de deixar um espaço entre um e outro, de não interferir uma manifestação na outra. E nós colocamos até um recurso, colocamos pequeno, R$5.000 no orçamento desse ano, para ser feito. Só que colocamos aqui na Câmara e ainda temos que encaminhar. Os artistas tentaram conversar com o presidente, que achou que não era papel da Câmara. Vamos ver como vamos resolver. Mas era esse o encaminhamento. Era uma conscientização para a cidade acolher bem a manifestação cultural na rua. Perfeito, que nós tivemos a lei e depois a discussão, depois da discussão em torno da lei, nós tivemos a discussão em torno da regulamentação, né? Então isso foi que gerou bastante discussão também no ano passado e o que ficou, como o vereador Pujol lembrou,
que a prefeitura ficou de não regulamentar. Porque chegou à conclusão que não precisava. Isso, e ficou assim. Agora, aí surge esse fato novo aí que agora estamos discutindo um pouco sobre isso. Ricardo, vocês têm algum tipo de mobilização prevista aí em torno disso? Alguma atividade que vocês preveem, ou alguma discussão maior junto com os entes públicos, vereadores? Vocês já estão se programando nesse sentido? A agenda definida, com as datas definidas, a gente não tem, mas as atividades que a gente tem programado. Hoje, segunda-feira, teremos uma Assembleia Geral no IFAM, onde está ocorrendo o Ocupa Minc, hoje a partir das 19 horas. Dali a gente vai ler um manifesto que a área mais jurídica assim, do movimento está elaborando, Vamos aprovar na Assembleia, vamos definir, a gente vai solicitar à Câmara e à CS uma reunião para debater isso com os vereadores e vamos programar um ato, como a gente fez ano passado, sempre fazemos os atos. E depois pretendemos chamar uma audiência pública novamente aos moldes do que ocorreu no Renascença ano passado, Eu acho que isso tem que ser também colocado para a população em geral, Não só reuniões específicas do movimento e do legislativo e suas comissões. Então temos uma agenda, temos uma agenda de mobilizações, embora ainda não tenha as datas definidas, mas a gente vai continuar durante as próximas semanas sem baixar a guarda. A gente é contrário a esse decreto e acreditamos que a solução é a mobilização. Perfeito. Deixa eu colocar um tema também aqui na nossa pauta, como a vereadora Sofia trouxe no início do programa aí, e eu acho que a gente precisa discutir isso também aqui no Porto Alegre Debate. Estamos tratando de cultura e nós tivemos em âmbito nacional essa questão do Ministério da Cultura, que foi extinto e agora está retomando, o presidente exercício... Pelo menos é o último capítulo, não sei se você não muda de opinião depois. Pois é. E o que se viu pelo país, inclusive aqui em Porto Alegre, com a manifestação no IFAM, a ocupação no IFAM, a classe artística se mobilizando em torno do Ministério da Cultura. Que avaliação o senhor faz dessa situação, vereador Pujol, em termos de extinção? Agora teremos de volta aí o Ministério da Cultura. Eu tenho dúvida se a gente tem que saudar em tudo isso um grande gesto do presidente da República e da sua equipe, ou se não foi um grande gesto, se foi algo de demonstração de fraqueza do governo. Eu tenho dúvida quanto a isso. Mas não tenho dúvida quanto um detalhe. É que só se chegou a isso porque teve um início. E acho que o início não foi bem pensado. Há uma discussão enorme aí a respeito de se o Ministério é apenas um símbolo ou se ele realmente representa uma certeza de maior firmeza de colocação de recursos para a cultura. Enfim, é uma discussão que eu não entro nisso. Eu já atuei quando o MEC era Ministério da Educação e Cultura e, na ocasião, aqui em Porto Alegre se fez coisas muito boas, que lamentavelmente se perderam no tempo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, com toda a clareza. O que mais se discute nesse país hoje, e de certa maneira o Ricardo colocou o assunto no dia de hoje aqui, não é se vai ser ministério ou vai ser secretaria, é saber o seguinte, se vai ter recursos para a cultura e se eles serão bem aplicados. Hoje o Ministério da Cultura tem feito bons trabalhos, teve bons e maus ministros. Esse ministério é mais um carimbador do que qualquer coisa. A grande força do ministério qual é? É a Lei Rouanet. E a Lei Rouanet, infelizmente, tem razão o Ricardo quando levanta isso, os grandes investidores da área cultural, os grandes mecenas, aspas, só pego grandes artistas do Rio de São Paulo, eu não vejo ninguém fomentando aí o artista lá da Glória ou da Restinga que está fazendo a primeira música, às vezes de boa qualidade, sem dinheiro para fazer o seu disco. Não vejo isso aí. Então, acho que esse tema
deixo de lado a discussão se... Tá, vamos dar palmas para o governo. Errou e está procurando consertar o erro. Tá? Mas eu não olho para esse lado, eu olho sobre o seguinte, vamos ver o futuro. Agora, vai contentar a comunidade cultural mantendo o Ministério, mas vai manter um Ministério esvaziado, vai manter um Ministério sem força, vai manter um Ministério que tenha condição para encarar essas distorções da aplicação da Lei Rouanet? Essa é a grande indagação que eu quero fazer nessa hora. Perfeito. Passo a indagação aqui para a vereadora Sofia. Não sei porque ele está rindo. Primeiro que eu não reconheço esse governo. Esse governo, para mim, ele é temporário. Primeiro, é ilegítimo. Né? Não, ilegítimo foi o teu governo que quebrou o país. Tá se vendo. Está se vendo aí, tem notícias de última hora. E esse não é o governo do meu sonho. Claro, pode ficar certo. De nenhum de nós. É uma emergência. Tanto que está... Que a quebra do país levou. O país está enxergando aí quem é essa articulação. Na verdade, hoje aparecem gravações que mostram que havia um movimento para acabar com a Lava Jato. Nós já dizíamos isso, na verdade, para cercear a elucidação da corrupção nesse país, pois precisavam derrubar a Dilma. Mas eu quero falar tecnicamente, este governo é interino. Eu chamo de golpista, mas neste momento ele é interino, a presidenta está só afastada. E ele fazer as mudanças radicais que está fazendo e, por exemplo, extinguir o Ministério da Cultura é criminoso. Porque o Ministério da Cultura, ele vem exatamente tentando superar a ideia de que só financiamento via Lei Rouanet, as empresas definem o que é cultura e o que é financiável nesse país. Esse é um equívoco, esse era o modelo tradicional que não muda no Congresso. Tem lei para mudar no Congresso, encaminhada pelo presidente Lula e depois pela presidenta Dilma, e o Congresso não deixa passar. E o Ministério da Cultura criou programas potentes, fundamentais, que precisam ampliar, como o Cultura Vive. E o Cultura Vive é exatamente o que o vereador Pujol reivindica. É o financiamento próprio, direto, do orçamento público nos grupos que já trabalham com cultura na periferia da cidade, que mantêm centros culturais, bibliotecas populares, bandas, sei lá, todo tipo de espaço cultural, até os espaços culturais ligado às tradições aqui do Rio Grande do Sul e de todo o país, porque é riquíssima essa cultura popular que sempre viveu do nada. Né? Então essa é por exemplo, um dos financiamentos da Cultura Viva potentes, dos pontos de cultura, os pontões de cultura, financiamento e programação, fortalecimento, formação para a cultura popular. Mas, por exemplo, o audiovisual, o pessoal do cinema se rebelou porque nós agora estamos ganhando prêmio no mundo. Nenhum país cresce no cinema, compete mundialmente, que é uma arte maravilhosa, se não tiver financiamento potente em tecnologia, em formação. E o Brasil estava fazendo isso. Então, assim, há sim uma agenda e um conteúdo para um Ministério de Cultura, né? Não estou falando nem das articulação cultura e educação, da música, dos grandes festivais, enfim. Tem N áreas dos museus que a gente vinha falando no início, né? Então, é um governo interino que faz uma ruptura e tem algo que eu queria aqui denunciar. Quer dizer, ele já está encaminhando para o Congresso, Ricardo, a volta da DRU. O que é a DRU? Desvinculação das receitas da União. Essa DRU foi criada, um fundo social que o Fernando Henrique Cardoso criou para financiamento da dívida pública do Brasil e ali desvincular. Os 12% da saúde tirava 20%. Os 18% da União ou 25% que os estados e os municípios têm que pôr, tudo que está vinculado, eles desvinculavam, e nós terminamos com isso há pouco tempo. Não faz 4 anos que acabou a DRU e entrou mais dinheiro na educação. Ora, o Ministério da Cultura ficando na educação é uma rubrica só, e ainda vem a DRU, porque está se aumentando a dívida pública e tarará, e precisa fazer mais e mais ajustes. Então é dramático. Então eu não ia ter mais nem ministério, mas muito menos orçamento para a educação, que dirá para a cultura dentro da educação. Okay. Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu ainda quero a opinião do Ricardo sobre esse tema, né, para que os três possam falar sobre essa questão. Então, Ricardo, participação final aí. Em relação ao Ministério, né, a extinção do Ministério e agora a volta do Ministério, eu vejo essa volta como me parece assim que o presidente interino está inaugurando um novo tipo de status ao Ministério, né? Vai ser um Ministério figurativo, né? Não vejo, eu não vou me iludir de que
de que a ideia para a cultura, né, e as ações referentes à cultura do governo vão permanecer, né, como se não houvesse ministério, né? Não vejo nenhum aceno desse governo no sentido de investimentos nessa área. Eu acho que a revolta, né, dos artistas, e é uma revolta geral, eu acho que com grande simpatia da população, ela se justifica em grande parte quando a gente analisa o orçamento que é destinado para o MINC, né, que é irrisório, né, não há necessidade de fazer uma redução de um ministério inteiro, né, se houvesse essa necessidade, faria proporcionalmente, né, em cada um dos ministérios. E eu vejo muito, agora saindo um pouco dessa questão da cultura, eu vejo muito né, os governos verem a contenção de gastos, né, como algo que diz respeito só à classe trabalhadora, né, só à população em geral, quando eu não vejo nenhum tipo de pauta no sentido da cobrança dos sonegadores, né, como se existisse somente a corrupção passiva, né? Não, existe a ativa também, né? A ativa não é legítima. E o dinheiro que realmente tá indo embora é de quem sonega, né? Perfeito. Perfeito. Eu quero agradecer, a gente extrapolou um pouquinho do tempo aí do programa, mas eu acho que é um debate que ele se impõe e eu acho que é um tema que ele vai seguir com certeza na Comissão de Educação e Cultura, mas a gente quis trazer um pouquinho aqui para você que está nos acompanhando, tratando sobre a questão da cultura, não só na capital gaúcha, mas falamos agora no final também sobre a questão em âmbito nacional. Muito obrigado aos nossos debatedores, muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado a você de casa. Fica aqui o nosso convite para que você visite a nossa página no Facebook. Nós voltamos no próximo programa. Um grande abraço e até lá.